Então, galera, tranquilo? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a eletrosfera. A gente já começou a falar da eletrosfera nas aulas passadas, mas hoje a gente vai chegar um pouco mais profundamente. O que é esse mar de elétrons que fica rodeando o núcleo, que fica orbitando os prótons e nêutrons ali no centro do nosso átomozinho, né? Então, a aula de hoje basicamente vai ser dividida em algumas partes. Primeira parte, a gente vai conversar sobre o que é íons, que a gente não chegou a discutir basicamente algumas coisas específicas. Vai falar da definição de eletrosfera, vai falar das camadas e subníveis da eletrosfera, vai falar de distribuição eletrônica, que é uma coisa muito importante quando a gente fala de eletrosfera e ligações atômicas no geral. E tudo isso aqui está na apostila 1, da página 143 a 145. Isso aí eu tive um pouco de problema na semana passada de me entender as apostilas e tal, mas basicamente tem a apostila capa, a apostila 1, que é aquela apostila que tem, acho que um leãozinho na frente, acho que deve ser um leãozinho. E aí, essa apostila é meio que a apostila de conteúdo que a gente está trabalhando por enquanto. E depois tem o caderno de exercícios 1. Quando for a apostila 1, eu tô falando dessa apostila que é da grandona, que tem os assuntos, e caderno de exercícios vai ser só a parte de questões mesmo. Eu vou deixar específico quando for uma coisa, quando for outra coisa, para não ficar muito enrolado. Tá legal? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui que mandaram umas mensagenzinhas. Só se apaixona por jogador de LOL, sinto muito. Enfim, vamos lá. Íons. Primeiro, a gente conversou um pouquinho sobre íons na última aula, mas focando aqui mais especificamente do que são os íons, a gente sabe que os átomos, no geral, quando eles estão interagindo entre si, eles não mudam o número atômico, não mudam a quantidade de prótons que tem no núcleo, e no geral também não mudam o número de nêutrons. Também, a não ser que tenha a ver com radiação, coisa nuclear e tal. Tirando essas partes de radiação nuclear, a gente não vai ter essa mudança. Mas quando a gente está falando de comunicação entre dois átomos conversando entre si, o que vai ter que mudar para eles conseguirem se rearranjarem? O que muda são a quantidade de elétrons de cada átomo. Um átomo, ele pode perder elétrons ou ele pode ganhar elétrons. Porque os elétrons são um pouco mais moldáveis, são mais leves, eles conseguem sair ou entrar no átomo de vez em quando, né? Então, basicamente, os íons, ele pode ser dois tipos de íons. O primeiro íon é um cátion, que é um íon quando ele perde elétrons, ele está perdendo elétrons, ele está ficando com uma carga mais positiva. Pita, mas se ele está perdendo elétron, por que ele fica mais positivo? Porque o elétron é negativo. Se o elétron é negativo, quando ele está perdendo esse elétron que é negativo, ele fica com mais carga positiva no geral. Logo, se ele tem mais carga positiva, que ele tem mais número de prótons que em relação ao número de elétrons, quer dizer que ele está sendo cátion, está ficando mais positivo. Tá legal? O íon também pode ser um ânion, que ele vai ser um ânion quando ele ganhar elétrons. Ele está ganhando carga negativa, ele está ficando mais negativo. Logo, o número de elétrons em relação ao número de prótons está crescendo. Se eu tenho mais elétrons que são negativos em relação aos prótons que são positivos, eu vou ter uma carga mais negativa, beleza? E óbvio, eu tenho um átomo quando ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, que a gente já conversou, que ele está no estado neutro, está no estado fundamental. Bonitinho, não tem uma carga fixa, né? A carga dele é neutra, tá bom? Agora, isso aqui a gente não conversou na última aula. A gente estava o quê? Eu acabei esquecendo de passar isso daqui, mas eu deveria ter dado. Os cátions e ânions, eles podem ser monovalentes, bivalentes, trivalentes ou tetravalentes. O que significa isso? Bivalente, monovalente, trivalente, tetravalente. Ele pode perder ou ganhar um elétron. Se ele perder ou ganhar um elétron, ele vai ser um ânion, um cátion ou um ânion monovalente. Se ele perdeu ou ganhou 2 elétrons, ele vai ser um ânion ou um cátion bivalente. 3 elétrons trivalente, 4 elétrons tetravalente. Legal? Como é que eu sei se o átomo ele é monovalente, se o átomo é bivalente ou alguma coisa assim? A questão normalmente vai te dizer, mas alguns você tem que saber. Então, sempre já fiquem acostumados com o lítio, o sódio, o potássio sendo monovalentes, que são cátions monovalentes, ou seja, eles sempre estão perdendo um elétron. O flúor, o cloro, o bromo são sempre ânions monovalentes, sempre vão estar ganhando um elétron. Magnésio, cálcio, o ferro nem sempre, mas o magnésio e o cálcio principalmente sempre vão ser cátions bivalentes. E o oxigênio e o enxofre sempre vão ser ânions bivalentes. Aí o alumínio sempre vai ser um cátion trivalente, o cromo também, o ferro, pode ver que o ferro ele pode ser bivalente, o ferro pode ser trivalente também.
O ferro tem essa dualidade. Ele pode ser tanto um cátion bivalente quanto um cátion trivalente. E o nitrogênio, ele normalmente tem essa característica de ser um ânion trivalente. Tetravalente, a gente tem os cátions, que são o selênio e o chumbo, que normalmente são cátions tetravalentes, e não tem nenhum ânion tetravalente na tabela periódica. Tá legal? Que o ser humano descobriu até agora. Ou seja, o ânion, normalmente, a carga que ele vai ter vai ser perder, no máximo, 3 elétrons. Dificilmente vão existir átomos que vão perder 4 elétrons, 5 elétrons, numa comunicação entre dois átomos. Tá legal? Aí aqui a gente tem outros exemplos. Ó. Tem que ficar ligado nessa nomenclatura que a gente dá para os íons. Pode ver que o Na ele está com mais íon do lado. O que significa que ele está com mais do lado? Quer dizer que ele é um cátion monovalente. Pita, mas como é que eu sei que ele é monovalente? Não tem nem o número 1 ali. Quando ele for o número 1, ou seja, quando ele estiver ganhando ou perdendo um elétron, eu não preciso colocar o número, eu só boto o sinal. Se for um sinal positivo, quer dizer que ele é um cátion monovalente. Se for um sinal negativo, que nem tem no cloro aqui, quer dizer que ele é um ânion monovalente, só está ganhando um elétron. No caso do sódio, só está perdendo um elétron. Potássio, ele é um cátion monovalente. O cálcio aqui, ó, tá o 2+. Esse 2+ do lado é justamente essa carga dele. Quer dizer que ele é um cátion bivalente. Significa que ele tem 2 prótons a mais no núcleo em relação à quantidade de elétrons, tá legal? Ser um cátion significa isso. Significa que ele tem mais prótons que elétrons no núcleo. Se ele é um cátion monovalente, ele tem um elétron a mais. Ele tem um próton a mais. Se ele é um cátion bivalente, significa que ele tem 2 prótons a mais, que é a quantidade de elétrons total. Beleza, pessoal? Que no caso do magnésio, ó, a gente tem um cátion bivalente, significa que ele tem 2 prótons a mais que a quantidade de elétrons na eletrosfera, tá legal? Alguma dúvida até aqui? Alguém não entendeu? Pita, pelo amor de Deus, me salva, Pita. Tô aqui, guys. Deixa eu só chamar. Repete de novo, por favor, que me confundiu um pouquinho. Qual parte especificamente? Tipo assim, que nem ele tá escrito monovalente, mais menos um elétron. Então, assim, o cátion, ele vai perder um elétron e vai ficar positivo. Entendeu? Eu tô confusa nisso. É isso que você falou. Tá, Monovalente, então. monovalente significa o quê? Significa que eu tenho uma quantidade em uma unidade a mais que a outra, tá legal? Monovalente quer dizer que eu tenho uma quantidade de alguma coisa que é um a mais que o outro. Bivalente é 2 a mais que o outro. Trivalente, 3 a mais que o outro. No caso dos cátions monovalentes, quer dizer que eu tenho um próton a mais que a quantidade de elétrons. Se eu tenho 15 prótons, quer dizer que eu tenho 14 elétrons. Se eu tenho 18 prótons, quer dizer que eu tenho 17 elétrons. Já um ânion monovalente quer dizer que eu tenho um elétron a mais que as quantidades de prótons. Ou seja, se eu tenho 20 elétrons na eletrosfera, obrigatoriamente eu tenho que ter 19 prótons no núcleo. Se eu tenho 30 elétrons, quer dizer que eu tenho que ter 29 prótons no núcleo. Sacou? Beleza, obrigada. Boa. Vamos para a próxima, então. E aí temos a eletrosfera. Quem gosta de pintar aí eletrosfera com aqueles... Não lembro o nome daqueles negócios lá que você faz bonitinho. Eletrosfera, definição. Aí você bota aí, definição. A eletrosfera é a região onde os elétrons provavelmente se encontram de acordo com seus níveis de energia. Pita, como assim provavelmente? Ué, não estão se encontrando lá? Por que provavelmente? Não é possível você definir o local exato que os elétrons estão. Eles ficam girando ali eternamente se você não sabe definir o local onde ele está naquele exato momento. Você consegue definir o caminho que ele está fazendo, a rota que ele está percorrendo. Mas o exato local que ele está, você não tem como definir isso. E essa ideia de probabilidade é chamada de princípio de incerteza de Heisenberg, que foi quem deu esse estudo sobre a posição dos elétrons na eletrosfera. Ele descobriu que os elétrons, quando eles tinham determinada quantidade de energia, eles ocupavam uma determinada rota ao redor do átomo. Quando ele tinha outra quantidade de energia, eles ocupavam outra rota. Quando tinha outra quantidade de energia, eles ocupavam outra rota. Então é basicamente como se cada círculozinho desse fosse uma rota e cada círculo desse tivesse cada órbita dessa tivesse uma quantidade de energia média para os elétrons que estão ali. Beleza? Quando eu mudo essa órbita, a quantidade de energia que o elétron vai ter é muito diferente da que ele tinha naquela outra órbita. Tá bom? Deu para pegar esse princípio de certeza?
Vamos lá. Vamos explicar um pouquinho mais do que é isso agora. Na aula passada, a gente falou do modelo atômico de Bohr. Que o Bohr, o Rutherford Bohr, foi quem deu aquele modelo do sistema solar, que é o cara que definiu o átomo, que os caras é picoso de verdade da cabeça, e pai, não sei o que lá. Mas então, o que acontece? O Bohr, na verdade, ele só fez meio que cogitar melhor o que estava acontecendo ali. O Rutherford, ele falou o quê? Galera, senta aqui. Aí sentou um bando de velho branco, com cabelo branco, todo mundo ali na frente de uma mesinha assim redonda. Aí o Rutherford falou, galera, é o seguinte, os elétrons, eles ficam rodando ao redor do núcleo. Sacaram? Aí o velho branco lá na frente pegou e falou, pô, tá. Mas se ele fica rodando e ele é negativo, por que ele não bate no núcleo que é positivo? Ele fica rodando para sempre? Aí o Rutherford falou, putz, não sei. Aí o Bohr chegou e falou, não, é o seguinte, pessoal. Os elétrons, eles ficam rodando ao redor do núcleo e eles não se chocam com o núcleo porque eles possuem uma energia. Conforme eles se aproximam do núcleo, eles, de certa forma, estão absorvendo energia. Quando eles se aproximam do núcleo, eles estão absorvendo energia, porque eles estão ficando mais próximos do núcleo, eles estão absorvendo mais energia. Só. Perdão, é o contrário. Quando eles estão se aproximando do núcleo, apaga isso que eu falei agora, apaga o que eu falei. Quando eles estão se aproximando do núcleo, eles estão liberando energia, porque eles estão ficando mais próximos do núcleo e eles estão ficando menos agitados, estão ficando um pouco mais parados. Agora, quando eles se afastam do núcleo, eles absorvem a energia, porque eles estão se afastando mais do núcleo, eles estão se agitando mais. E por que isso ocorre? Por que isso acontece? Eu vou fazer um experimento com vocês. Por que quando o elétron está mais perto do núcleo, o elétron fica com menos energia? Então, eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Faz o que eu vou fazer. Ó. Pega a mão de vocês, fecha a mão de vocês e coloca um dedo apontado para frente assim. Ó. Vai, quero que todo mundo faça isso daqui. Ó. Faz isso aqui que eu estou fazendo. Aponta a mão para frente. Agora, eu quero que vocês peguem a outra mão e cubram esse primeiro dedo inteiro. E eu quero que vocês tentem movimentar esse indicador. Para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Tentem movimentar o dedo que está embaixo. Percebe que ele não se move tanto, né? Por que ele não se move tanto? Porque a sua mão direita, teoricamente fica direita, né? Mas a mão que está apertando o indicador impede que esse dedo tenha mobilidade. Ele não consegue se mover tão bem assim. Tem uma força ali prendendo ele. Não consegue se mover também. Agora, faz esse mesmo movimento com o dedo de novo, para frente, e pega a sua mão e segura só a pontinha do seu dedo. Segura só a pontinha do seu dedo. Percebe que você consegue mexer melhor o seu dedo? Você consegue mexer para todas as direções melhor? Para cima, para baixo, esquerda, direita? Por que isso acontece? A força, ela foi mais distribuída. A força está menor agora. Antes você tinha a sua mão inteira no seu indicador. Agora só tem um pouquinho de força. A força diminuiu. Tá bom? Agora guarda isso daí. Quando chega na eletrosfera, quanto mais perto do núcleo, o elétron sente mais aquela força de atração. O elétron está sentindo aquela força ali direto nas costas dele. O núcleo está puxando o elétron com muita força. O elétron não consegue se movimentar direito. Então ele fica com uma energia um pouco mais baixa. A energia que o elétron tem ali é um pouco mais parado. Ele fica um pouco mais tranquilão, suave, hein? Fala, galera. Agora, quando ele vai se distanciando do núcleo, a força de atração do núcleo em relação ao elétron diminui. Porque tem essa força de atração, né? Positivo atrai negativo. Só que quando vai diminuindo, o elétron vai ficando o quê? O elétron vai ficando mais loucaço. O elétron vai vendo a liberdade cantou, galera, hora de meter o pé. Aí ele começa a girar feito um doido. Começa a ter mais energia concentrada. E foi isso que o Bohr percebeu. O Bohr percebeu que toda vez que ele se afasta do núcleo, o elétron recebe energia. E toda vez que ele se aproxima do núcleo, ele libera energia para poder ficar estável desse jeito, paradão. Ele é obrigado a fazer isso. O núcleo obriga ele a liberar energia e ficar paradão. E essa energia que um elétron liberou é absorvida por outro que vai para mais longe. Então, vê esse desenhozinho aqui, ó. Eu tinha um elétron que estava aqui perto do núcleo, esse elétron aqui de cima, ó, amarelozinho. Quando ele... vamos mal. Tem esse elétron que está aqui mais pertinho do núcleo, ó, esse amarelo de baixo. Ele está bem pertinho do núcleo. Ele vai fazer o quê? Vai liberar energia, que é essa bolinha verde, e vai ocupar esse espaço mais longe. Calma, rapidão. Nomear ramalho. Os elétrons ficam mudando de lugar, ou um que está na primeira camada não queira para hoje.
Exatamente, os elétrons eles ficam mudando de lugar. O elétron ele muda de local o tempo inteiro. Ele nunca fica numa camada só. O elétron está sempre alternando de posição, alternando de camada. E aí, como é que ele vai receber energia? Essa energia que um elétron recebe vem da que o outro elétron emitiu. Quando o elétron liberou energia para ir para uma camada mais próxima, aquele outro que estava nessa camada mais próxima absorve essa energia para ir para uma camada mais longa. É o que está acontecendo aqui nessa fotinha. Ó. Esse elétron aqui, ó, vermelho, está liberando energia verde para ficar nessa posição do elétron amarelo. E aí esse outro elétron amarelo está absorvendo energia para ir para o outro elétron vermelho. Sacou? É basicamente isso. Eles ficam liberando energia um para o outro. É um rally, rola um rebuliço do cacete ali. Rebuceteu é grande, pessoal. É grande. Vou começar para vocês. Mas e o que acontece? Isso aqui exatamente é o salto quântico que a Letícia comentou agora. Esse salto que os elétrons dão de camada em camada são os saltos quânticos. E é assim que o elétron fica estável. É assim que o átomo fica instável no geral. Só que o Bohr percebeu, fazendo esse experimento, que toda vez que o elétron liberava energia, toda vez que o elétron libera energia, ele emite luz. Ou ele emite essa energia de algum espectro de luz. A gente pode ter esse espectro inteiro aqui, ó, do vermelho, do amarelo, do verde, do azul escuro. Toda vez que o elétron emite energia, ele vai emitir luz. Então, essa luz que a gente está vendo aqui, ó, essa luz fluorescente, incandescente, o que é isso? Essa luz inteira é o elétron que está ali sofrendo fazendo vários saltos quânticos e emitindo luz o tempo inteiro. Só que ele emite luz tão rápido, mas tão rápido, essa troca é tão rápida, que parece que está contínua. Parece que a luz está acesa 100% do tempo. A luz é isso. Tudo que a gente conhece por luz é um elétron liberando energia, no caso dos átomos, entre os átomos. Sacaram? Deu pra pegar isso daqui? Mas, ô, professor, o que que, tipo, faz eles trocarem isso, sabe? Tipo, que nem a luz. A luz, quando tá acesa, eles estão trocando lá energia, tá lá a putaria solta. Aí, quando a gente apaga, tipo, acabou isso, entendeu? O que que acontece? Então, o que acontece? Quando você liga a luz, existe um sistema elétrico que incita os elétrons a fazerem saltos quânticos obrigatórios. Os elétrons são obrigados a fazer esses saltos quânticos. Eles são obrigados a fazer isso quando você excita com energia elétrica, tá bom? Ah, É uma beleza. forma de você excitar. Mas você pode excitar esses elétrons também com outro tipo de energia, com calor, por exemplo. Quando você faz calor, alguma coisa, às vezes ela realiza combustão. E essa combustão faz com que certos átomos entrem em combustão e liberem outras energias e façam outros saltos quânticos. É outra forma. Então, toda vez que o elétron fizer esse salto quântico, ele vai emitir fótons e vai emitir luz. A luz é essa excitação dos elétrons em emissão de energia. Tá legal? Obrigada. Rapidinho, antes da Núbia falar agora, e completando, essa energia não necessariamente vai ser só a energia da luz, não é só espectro visível. Pode ser ultravioleta, infravermelho, às vezes mesmo o elétron, dependendo do átomo, pode até ele eminar uma certa radiação também. Isso é bem possível, depende muito do átomo, tá legal? Pode falar, Núbia. Você sabe o nome desse experimento? Eu não vi o que você falou, foi mal, Núbia, desculpa. Você sabe o nome desse experimento? Se eu tô falando desse experimento, Não, o nome desse experimento. a gente chama de experimento de Bohr, mas eu não sei se chamam de algum outro jeito. Eu conheço ele por experimento de Bohr mesmo. Ok. Tá legal? E aí, o Bohr percebeu que dependendo do nível de energia que o elétron tinha, quando ele liberava, ele tinha uma luz diferente. Ele percebeu que foram tendo luzes diferentes, foram tendo quantidades de energia liberadas diferentes, e aí ele concluiu que a partir disso tudo, os elétrons estão dispostos ali em níveis, em camadas e subníveis, que são subcamadas de energia. Então, dependendo de em qual nível e subnível de energia o elétron está, ele vai emitir uma luz diferente, ele vai emitir uma energia diferente, ele vai ter uma energia diferente dentro dele. Então, ele organizou os elétrons assim, dependendo dos seus níveis e camadas. Quanto mais perto do núcleo, o que a gente vai ver agora, ó, quanto mais perto do núcleo, maior é a força de atração dos elétrons em relação ao núcleo, em relação aos prótons. E quanto mais distante do núcleo, menor é essa força de atração. Então, quanto mais perto do núcleo, nessas órbitas menorzinhas, nos círculos menores,
menor é a energia do elétron. E quanto mais longe do núcleo, maior é a energia do elétron. Maior é a agitação dele. Ele fica mais loucaço lá. Como pode ver no exemplo do dedinho, ó, seu dedo consegue se mexer muito mais livremente porque a força é muito menor. Professor, qual é o comportamento do elétron que volta para o núcleo? Então, quando ele libera energia, que é quando ele vai para um ponto que é mais longe, você chama de salto quântico, certo? Quando ele está indo de uma órbita menor para uma órbita maior, você chama de salto quântico. Quando ele está indo de uma órbita maior para uma órbita menor, de certa forma, não sei se tem um nome específico para isso, quando ele volta para o núcleo. Mas, no geral, a gente está sempre dando essas nomenclaturas aqui de saltos quânticos. Então, eu posso correr atrás para ver se realmente é salto quântico o nome disso também. Mas, no geral, toda vez que ele libera energia, ele está realizando um salto quântico. Beleza? Mas vou correr atrás disso daí. Aí eu trago para vocês na próxima aula. Então é isso. Cada nível da eletrosfera vai ter, cada camada, cada órbita, que é o que a gente chama nível, órbita e camada, é tudo a mesma coisa. A gente vai ter um nível de energia diferente para os elétrons que estão ali naquela órbita, naquela rota. E também, além disso, nós vamos ter um número máximo de elétrons que cada órbita aguenta. Ou seja, nessa primeira órbita, que a gente vai chamar de camada 1 ou camada K, suporta apenas 2 elétrons. Na segunda órbita, que é um pouquinho maior, e a gente vai chamar de camada 2 ou camada L, suporta no máximo 8 elétrons. Na terceira camada, que é a camada M, suporta no máximo 18. Na quarta, camada N, 32. Na O, camada quinta, 32 também. Na sexta, camada P, 18. E na sétima, camada Q, 8. Pita, mas não entendi. O que você entendeu, Pia? Eu não entendi por que o número foi crescendo, aí chegou no 32, parou no 32, e depois 18 e 8. Porque isso é a quantidade de átomos que a gente conhece hoje em dia. Hoje em dia, a gente não tem conhecimento de um átomo que tenha mais do que isso de elétrons. Falando hipoteticamente, poderia existir um átomo que tem mais elétrons do que as camadas suportam? Até a N, isso aqui é o máximo. Na camada N, o 32 é o máximo, não dá para passar disso. Mas a partir da O, talvez, num átomo hipotético, possa existir um átomo que tem 40 elétrons nessa camada. Mas, por enquanto, estamos trabalhando com átomos que existem, com átomos reais. E nos átomos reais, a gente tem o máximo isso daqui. Esse número de elétrons é importante para vocês decorarem? É um pouquinho importante. Mas depois, na hora de distribuição eletrônica, a gente vai ver o porquê é importante. Mas depois vai ficar mais fácil para vocês. Por enquanto, você atende isso daqui, ó. Na primeira camada cabem 2, na segunda cabem 8, na terceira cabem 18 elétrons, na quarta cabem 32, na quinta 32 também, na sexta 18 e na sétima cabem 8 no máximo. Calma, vamos lá. Quando os elétrons ficam longe dos núcleos, eles ficam doidões. Isso é tipo você longe dos seus pais. Aquela força que eles impõem sobre você ali tá tão longe, tá tão minúscula que você mete o louco. Não que eu meto louco, longe de mim. Não sei, né? Talvez sim. Não, mentira. Meto louco não. Não, mentira. Meto louco sim. Esquece. Enfim. Isso é o diagrama de Linus-Pauling? Exatamente. Esse é o diagrama de Linus-Pauling, essa organização do elétron. Quantos elétrons cabem em cada camada, beleza? Basicamente, é isso aqui sobre as camadas da eletrosfera, só que a gente vai entrar de cabeça agora. Vamos lá. A gente falou dos níveis, das camadas de energia, que são essas camadas grandonas, essas órbitas grandonas. Só que cada órbita dessa, cada camada dessa, tem subcamadas dentro dela, tem subníveis dentro dela. E esses subníveis a gente chama de subcamadas ou subníveis de energia, que são os subníveis S, P, D e F. Pita, eu tenho que decorar o nome desses 4 subníveis? O nome desses 4 subníveis é S, P, D e F. Não tem outro nome. O nome dos 4 subníveis é subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. O subnível S, assim como as camadas, ele também tem um limite de elétrons que ele aguenta. O subnível S aguenta no máximo 2 elétrons. O subnível P aguenta no máximo 6 elétrons. O subnível D aguenta no máximo 10. E o subnível F aguenta no máximo 14. Então, cada subnível também vai possuir uma carga energética e a quantidade de elétrons que ele aguenta. Como assim carga energética? O subnível F, ele é mais energético que o subnível D. O subnível D, ele é mais energético que o subnível P.
e o subnível P é mais energético que o nível S. Então, escadinha de energia, tá legal? Quanto mais elétrons ele aguenta, mais energético ele é nesse quesito aqui. Só que, isso a gente está falando no caso de subníveis que sejam da mesma camada, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês acham que todas as camadas da eletrosfera, todas essas órbitas aqui, apresentam todos os subníveis? Vocês acham que sim ou que não? Pelo que vocês viram comigo até agora. Todas as camadas têm todos os subníveis? Não, porque está escrito no slide. Foi erro meu, guys, mas bad minha, foi mal. Mas finge que não tá no slide, tudo bem. Nem todas as camadas têm todos os subníveis. Legal, suave, tudo bem. Mas, ó, a camada... Opa, deu uma bugadinha aqui. Opa, tudo bem, vamos lá. A camada 2, pode ver, ela tem um limite de 2 elétrons na sua camada. Logo, se tem limite 2, ela só pode ter o subnível S, certo? Concorda comigo? Se ela só pode ter 2 elétrons, ela só pode ter o subnível S. Não tem como ter outro subnível, só cabem 2. Agora, a camada 2, já a camada L, ela tem um limite de 8 elétrons. Logo, ela pode ter o subnível S e o subnível P. 2 somados dão 8. A camada M cabe até 18 elétrons. Ou seja, ela pode ter o subnível S, o P e o D. E a camada N, ela tem até 32 elétrons, que é o subnível S, P, D e F. Ou seja, aqui eu só tenho a camada S, aqui SP, aqui SPD e aqui SPDF. Logo, na O, SPDF, na P, SPD e na Q, SP. Tá bom? É bom vocês decorarem essas nomenclaturas, que depois vai fazer mais sentido ainda quando a gente vai trabalhando com distribuição eletrônica, tá legal? E aí, o que vem isso? Para você decorar essa ordem dos subníveis, qual que vem primeiro, qual que vem depois, você só decorar sem pão da fome. Sem pão da fome. SPDF. Sem pão da fome. Também tinha os Power Rangers lá, que passavam na TV Globinho, quando eu tinha uns 8, 9 anos, que eram os Power Rangers SPD. Aí, ó, Power Ranger SPDF. Suave. Meu professor de Química do primeiro ano, ele era de uma cidade no Ceará chamada Pau dos Ferros. Aí ele falava, sou de Pau dos Ferros. SPDF. Também é um jeito de decorar, né? Tem infinitos jeitos aí. Tem sopa de ferro também, que é um outro jeito. Subiu o preço do feijão. Subiu mesmo, velho. Subiu mesmo. Sei mesmo, subiu. Tá triste. Mas, enfim. Tem que decorar essa ordem. E agora eu quero que vocês tentem entender uma coisa comigo. Vamos ver, ó. A camada, por exemplo, a camada P, ela é mais energética que a camada O, mesmo tendo menos elétrons, mas porque ela está mais distante do núcleo. Então, quero ver se vocês entendem. Por que a camada F é mais energética que as camadas D, P e S? Vocês conseguem entender isso? Por que a camada F é mais energética que as camadas D, P e F? Porque está mais distante do núcleo. Porque ela está mais distante. É isso aí, Leandro. Porque ela está mais distante. Você vai tentar olhar para a quantidade de números e vai pensar, poxa, a camada o subnível F tem 14 elétrons, enquanto o subnível D tem 10. Então o subnível F é mais energético. Mas não é por isso que ele é mais energético. Ele é mais energético porque ele está mais distante do núcleo. De certa forma, mesmo esses 4 subníveis estando na mesma camada, eles têm um ordenamento de proximidade do núcleo. Na mesma camada, pensa que tem um subnível S que está mais perto, o P que está um pouco mais longe, o D que está um pouco mais, e o F que está mais longe. Ou seja, em relação ao S, na mesma camada, o F está mais longe do núcleo do que o S. E é por isso que a camada P é mais energética que a camada O. A camada O tem 32 elétrons, a camada P tem 18. Mas a camada P está mais distante do núcleo. O círculo dela é mais longe. Por isso que ela está mais energética, beleza? Alguma dúvida aqui, galera? Leandro? Tem uma dúvida. Pode falar, Luiz. Mas sobre os subníveis, tem como, tipo, uma camada ter os dois meus subníveis? Por exemplo, sei lá, a camada M ter 3 subníveis P, ou não, tem que ser diferente? Não. Toda camada pode ter no máximo um subnível S, um subnível P, um subnível D, um subnível F. Pensem que esse subnível S, P, D e F são como se fossem cidades.
a camada é o estado da cidade, é o estado em que as cidades estão. Então eu tenho 4 cidades, um estado, mas eu não posso ter 4 cidades iguais. Não tem como ter mais de uma cidade igual a outra. E cada estado é uma camada que está no país átomo. É isso aí, beleza? Ok, valeu. Pode falar, Leandro. Ô, Pita, isso aí é uma dúvida lá do começo da aula que eu fiquei pensando, falei, putz, isso é legal. Sabe fogos de artifício? Sempre me falaram que sempre quando ele emite o fogo, emite o fogo não, emite a luz, enfim, é por causa que o elétron, ele volta para a camada anterior. É por conta disso também que eles emitem? Eu não entendi, por causa que você falou que um acaba doando para o outro, que um emite, outro recebe a energia, é por isso que acontece. É por causa dessa volta dele, do elétron? É sempre isso, exatamente. Toda vez que o elétron se aproxima do núcleo, toda vez que ele está chegando mais perto do núcleo, ele emite energia. Porque pensa só, se a camada que está mais em cima, ela tem mais energia, quando ele vai para uma camada que está mais embaixo, que tem menos, ele tem que liberar, certo? Faz sentido. Se eu tenho 50 de energia e eu quero ir para uma camada que tem 25, eu vou jogar 25 fora para juntar na que tem 25. Entendi. E essa energia que eu liberei é a luz. Os elétrons, quando eles liberam essa energia, eles liberam luz. Sacou? Entendi. Nossa, isso aqui é bonito, obrigado. E aí o pessoal já respondeu assim, mas é exatamente essa dúvida que vocês não podem ter. Uma camada não é mais energética que a outra porque ela tem mais elétrons. No caso, a camada N e a camada O tem a mesma quantidade de elétrons. Só que a O é mais energética porque ela está mais longe. É isso que vocês têm que perceber. A energia tem a ver com a distância em relação ao centro do núcleo. Não em relação à quantidade de elétrons que tem naquela camada. Suave, galera? Mas ele libera energia para o outro elétron ou libera direto para fora? Quando ele libera direto para fora, eventualmente ele vai liberar luz. Mas essa luz é reabsorvida pelo outro elétron. Então ele libera a luz ela não fica lá o dia todo. A não ser que você esteja ali fazendo saltos quânticos rotineiramente, a luz ela vai sumir. No fogo de artifício, que o Leandro usou o exemplo agora, quando você joga um fogo de artifício, aí faz aquela luz magnífica lá. A luz ela fica momentaneamente, não vai ter aquele símbolo do fogo de artifício para sempre. Então, quando tem aquela luz, ele emite aquela luz, que é momentânea, só que aí aquela luz, aquela energia que foi liberada é absorvida pelos outros elétrons. E aí eles voltam ao normal. Se não fosse absorvida, a luz ia ficar lá para sempre. Sacou? Calma lá. Professor, como a gravidade do núcleo influencia na energia dos elétrons? Eu não sei se a gravidade influencia tanto o lumiar. Eu acho que o que mais influencia mesmo é a relação da carga elétrica. Da carga elétrica. Do positivo em relação ao negativo. Dessa força magnética. Que não é bem magnética, né? Mas dessa força de positivo e negativo. Não é bem gravidade, assim. Eu não sei se eles têm massa suficiente para isso. Mas eu não posso dizer com toda certeza. Mas, para fins de dúvida, isso tem a ver com a carga negativa e a carga positiva, tá legal? Porque o elétron volta para uma camada. Ele volta para uma camada... e rapidão, só terminando a dúvida, lumiar, eles não têm a mesma carga. O próton ele tem a carga mais 1 positiva. E o elétron tem a carga menos 1 negativa. Então a carga deles não são iguais. Justamente essa diferença de carga que faz com que eles tenham essa força de tração. Beleza? Agora sim, Luana, por que o elétron volta para uma camada? Ele volta porque é como se fosse uma necessidade. Não sei explicar um motivo. Não sei se tem um motivo específico. Mas, é o mesmo motivo pelo qual você bebe água, pelo qual você se alimenta, porque você tem que manter a estabilidade do seu corpo. E o elétron, ele se vê mais estável fazendo essa troca de energia. Enquanto um libera energia, o outro absorve, o outro libera, o outro absorve, e vai fazendo assim. Acho que é para procurar mais estabilidade mesmo, tem a ver com a estabilidade do átomo. Tá legal? Então vamos lá, vamos continuar. E aí, a gente vai entrar no diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama de Linus-Pauling é algo muito difícil. É algo bem difícil mesmo. Eu vou pedir para vocês decorarem isso, porque não tem outro jeito de aprender se não decorar. Vocês vão ter que decorar isso, tá legal? Mas depois que vocês decorar, vai ficar fácil. A parte difícil é só decorar. Depois que decorou, ficou fácil, tá bem? O que é o diagrama de Linus-Pauling? Quanto mais distante do núcleo, maior é a energia daquele subnível, tá legal?
Quanto mais distante, maior é a energia. Só que, ao longo da eletrosfera, ela não é tão bonitinha, organizada assim. Na camada 2, eu tenho aqui o subnível S e o subnível P. Na camada 3, eu tenho o S, o P e o D. Na camada 4, o S, P, o D e o F. Eles não são tão bem organizados assim. No meio do 3, 4, 5 lá para frente, os subníveis de uma camada e outra vão começar a se cruzar. O subnível 3D, o subnível D da camada 3 vai ser um pouco mais distante do que o subnível S da camada 4, por exemplo. Eles vão começar a se cruzar mesmo. As camadas, elas não são espaços perfeitos. Elas são meio que regiões que acabam passando uma por cima da outra. Tá legal? E aí vão existir subníveis S, por exemplo, que são mais energéticos que subníveis F de uma outra camada. E aí vocês vão ter que decorar uma ordem. Essa ordem é, basicamente, resumindo, para vocês aprenderem a distribuição eletrônica, vocês têm que decorar uma ordem. Essa ordem que decorou foi esse moleque que não tinha nada para fazer na vida dele, Linus Pauling, ele pensou, putz, vou complicar mais a vida do vestibulando. Vou inventar uma ordem para ele ter que decorar de elétrons na camada. Em ordem de energia, os subníveis têm uma ordenação crescente. E é para isso que você vai usar isso no MIAR. Vocês têm que saber a distribuição eletrônica, de fazer a distribuição eletrônica de todos os átomos. Vocês não vão ter que decorar a distribuição eletrônica. Mas se ele te der a quantidade de elétrons que um átomo tem, você vai ter que saber colocar aquela quantidade em ordem de subnível energético e poder encontrar qual é o subnível mais energético, qual é a camada de valência, que a gente vai conversar mais à frente. Tá legal? Mas, no geral, o que você tem que decorar? Vocês vão pegar e vão escrever exatamente essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha aqui, não escrevam agora, escrevam depois. Mas é isso aqui, ó. Subnível 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, 5S2, 5P6, 5D10, 4F14, 5F14, tá errado isso aqui, 6S2, 6P6, 6D10, 7S2, 7P6. O que é isso? Pode parecer que eu estou só ordenando ali nas linhas os níveis e os seus subníveis. O nível 1 aqui, e os S, nível 1, 2, 3, os S nas colunas, os P's nas colunas, os D's nas colunas e o F nas colunas. E as camadas eu estou colocando sempre nas linhas, certo? Só que isso é um jeito de você aprender a distribuição eletrônica. Fazendo isso, você vai ver que um subnível é mais energético de outro. Porque a energia do subnível, ela não cresce linearmente. O subnível 4F14, por exemplo, não é o que vem logo depois do 4D10, por mais que eles estejam na mesma camada. Não é que entre o 4D10 venha logo depois do F14. Não. Depois do 4D10 vem o 5P6 e o 6S2. Eu vou ensinar essa ordem. Olha só. No seu caderno, você vai colocar essa ordenação, essa tabelinha exatamente desse jeito. E aí você vai colocar sempre essas linhas nas diagonais. O que são essas linhas nas diagonais? É a linha com que a ordem de energia dos subníveis cresce. Ela sempre vai crescer da base até a seta. Olha só. Vamos fazer agora em nível de energia. Eu tenho um menos energético, 1S, depois o 2S, aí o 2P6. Depois do 2P6, eu vou fazer o quê? Eu vou descer na linha diagonal. Diagonal do canto superior direito para o canto inferior esquerdo. Depois do 2P6, o mais energético é o 3S2. Aí não tem mais para qual descer para cá. Aí eu volto para cá para cima. Ó. Depois do 3S2, eu vou ter o 3P6. Depois do 3P6 vem qual, Pita? Vem o 3D10? Não, segue a linha. Depois do 3P6 vem o 4S2. Depois do 4S2, aí sim vem o 3D10. Depois do 3D10 vem o 4P6. Aí vem o 5S2. Aí segue a linha de novo. Aí vem o 4D10. Aí vem o 5P6, o 6S2. Segue a linha de novo. 4F14, 5D10, 5P6, 7S2. O que eu estou fazendo aqui? Esse númerozinho aqui na frente, o número maior, que está na frente do S, na esquerda, é o número da camada. A letra, obviamente, é o número da subcamada, é a letra que identifica a subcamada, o subnível. E o númerozinho no canto superior direito, que está em relevo ali,
é a quantidade de elétrons que eu tenho naquele subnível. Então, quando você for distribuindo os elétrons no subnível, você vai colocando sempre no limite que o subnível aguenta. Ó, o subnível S só aguenta 2 elétrons. Então, se eu tiver um átomo que tenha 3 elétrons, eu vou colocar os 2 primeiros elétrons no S2 e vou colocar o elétron que sobrou no subnível energético que vem depois dele, que no caso é o 2S. Aí ficaria 3S2, 2S1. Ficaria mais ou menos nessa ordem, tá legal? Por enquanto, eu só quero que vocês decorem essa ordem. Façam essa setinha e decorem essa ordem. Na próxima aula, a gente vai fazer mais exercícios sobre distribuição eletrônica e vai dar continuidade ao assunto, tá legal? Não vou jogar vocês ao mundo aleatório, não. Fiquem tranquilos. Mas, eu quero explicar agora para vocês o que significa o subnível 4S ser menos energético que o subnível 3D. Olha só. Isso daqui é uma representação da eletrosfera. Pita, tá fora da template. Eu tava com preguiça de botar na template, então eu botei no verde. Não me culpe por isso, é só preguiça mesmo. Faz parte da vida, todo mundo tem na vida, é isso aí. Olha lá. Eu tenho aqui a primeira camada. A primeira camada é a camada 1, camada K. Ela tem, no máximo, o subnível S. Então, o subnível S está aqui, ó. Essa região é a região que ocupa o subnível S. Na camada 2, eu tenho os subníveis S e o subnível P. Então, essa região mais próxima do núcleo é onde fica o subnível 2S, e a região mais externa é onde fica o subnível 2P. Ainda estão na mesma camada. Vejam, ainda estão na mesma camada 2. Subnível S e subnível P. Na camada 3, que é a camada amarela, eu vou ter o subnível S, subnível P e o subnível D. Só que o subnível S, ele é o que está mais perto do núcleo. O subnível P, ele está um pouco mais longe. E o subnível 3D está mais longe ainda do núcleo. Vocês conseguem ver essa diferença, essa distância? Ó? O subnível S está bem pertinho. O subnível P está mais no meio. O subnível D está mais longe do núcleo. E acabou que a terceira camada se misturou com a camada 4. A terceira camada se misturou com a quarta camada. E o que aconteceu? Acabou que o subnível 4S está mais perto do núcleo que o subnível 3D. Consegue identificar isso? Ó? O 4S está bem aqui e o 3D está mais longe. Ou seja, como eu falei para vocês, tem mais energia não aquele subnível que tem mais elétrons. Tem mais energia aquele subnível que está mais perto do núcleo. Que está mais longe do núcleo. Então, se o subnível 3D está mais longe do núcleo, subnível 3D tem mais energia que o subnível 4S, que está mais perto do núcleo. Bia, você não entendeu? Você consegue entender que a camada 3 e a camada 4 estão se cruzando? Ela está uma meio que se batendo com a outra ali? A região dela está se batendo? Tipo assim, ó, essa camada amarela é a camada 3. Essa camada meio rosa, meio roxa, é a camada 4. As camadas, elas têm regiões. Elas têm regiões nelas. O subnível S é uma região, o subnível P é outra região, o subnível D é outra região. Aí na camada 4, o S é uma região, o P é uma região, o D é outra, o F é a outra. E aí, acabou que quando elas se cruzaram, o subnível 4S ficou mais perto do núcleo que o subnível 3D. E se o subnível 4S fica mais perto do núcleo, significa que ele é menos energético que o subnível 3D. É só isso. A regra é, quem está mais longe do núcleo é mais energético. E acabou que o 3D, ele ficou mais longe do núcleo, então ele ficou mais energético. Peter Eltônico, pra mim isso aqui é rosa, não sei. Salmão, eu acho, não sei. Beleza? E as camadas vão se cruzar na eletrosfera muitas vezes. Muitas vezes. As camadas vão se cruzar muito. E é por isso que a ordem de energia dos átomos não é reta. Não é 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6. Não é assim. É mais energético que aquele subnível que está mais longe. Então, é por isso que vocês têm que decorar essa tabelinha aqui, ó. 1s2, aí depois 2s2, 2p6, aí 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, e assim vai. Façam isso daqui. Por enquanto, quando vocês forem fazer os exercícios, façam essa tabela aqui. Escrevam essa tabela. Coloquem isso aqui e coloquem as setinhas para vocês saberem as ordens de energia. Tá legal? E, só para vocês saberem essa organização, ó, a ordem é essa daqui. Essa é a ordem do Linus Pauling retinha. Ó.
Pode ver, depois do 3P vem um 4S, aí vem um 3D, vem um 4P, o 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6F, 6P. E lembrem, cada subnível de elétrons, ele tem uma quantidade máxima de elétrons que ele aguenta. Tendo essa quantidade máxima, ele só pode aguentar até aquilo de elétrons. Então, se um subnível tem 10 elétrons, ele vai vir 2 para o 1S, 2 para o 2S e 6 para o 2P. Você vai sempre distribuir os elétrons conforme... Ou se o átomo tem 10 elétrons, você vai distribuindo os elétrons conforme vocês têm nos subníveis, tá bom? Então, por enquanto, essa aula é isso. A gente vai terminar o resto da aula na próxima aula, tudo certinho. E aí, qual que é o objetivo? O objetivo é vocês pegarem os exercícios que eu passei tanto do caderno de exercícios da apostila, caderno de exercícios, e os exercícios que eu passei na lista de revisão. Tentem fazer, por enquanto, a lista de revisão que eu botei no site, tentem fazer a parte de eletrosfera, até onde vocês conseguirem. Se vocês não conseguirem, tudo bem, só tentem fazer, tá legal? Tentem fazer a distribuição dos átomos, que eu vou ensinar de novo como é que faz na próxima aula, mas só para você ir pegando o ritmo, para você ir tendo dúvidas. Aí você tendo dúvidas, a gente corrige as dúvidas na próxima aula. Tá legal? Beleza. Pita, você só pode passar naquela camada de novo, só para eu tirar print. Um segundo. Essa aqui? Pronto, tirei. Obrigado. Beleza. Então é isso, galera. Tentem fazer o exercício do livro, caderno de exercício primeiro. Se conseguirem, façam os exercícios da lista, se der um tempinho ali, exercício de eletrosfera. Já é uma lista de revisão, então já tem uns assuntos que a gente estudou até agora, então já é uma lista um pouco maior. E no geral é isso, tá bom? A gente termina melhorzinho essa aula, melhor conteúdo na próxima aula. Então não se desesperem se vocês não conseguirem fazer alguma coisa. Pita, não consegui fazer exercício de eletrosfera. Relaxa, a gente termina na próxima aula. Tudo bem? Ô, Pita, deixa eu só te perguntar. Ali na linha do 5, não teria que terminar com 5 e não com 4, F14? Teria, Milena. O cara que fez o print, roubei o print do cara e o cara não fez o print direito, velho. Aí é complicado, velho. Roubei então o print do Google, o print não tá certo, aí é complicado. Tá bom. É isso, pessoal. Vou parar aqui a aula, a gente se vê semana que vem, tá bom? A outra prof já tá aí. Então é isso. Beijão pra todo mundo. E a gente se vê na próxima quarta. Faça exercício.